A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Eu quero compartilhar com você uma porção da rica palavra de Deus que encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versos 21 ao 24. Diz assim a palavra do Senhor. O pedido de Jairo. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. E ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. O título que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você nesse dia, ele é o seguinte: pedir com fé. Jairo era um líder de uma sinagoga, ele fazia parte da liderança da sinagoga. Jairo possuía status. Ele, com certeza, eu conjecturo pela posição social que ele tinha uma boa condição financeira. Porém, tinha algo na vida de Jairo que impossibilitava com que ele conhecesse a verdade. Era a religiosidade que não permitia, a religiosidade não acreditava, a religião a que ele pertencia não acreditava que Jesus Cristo era o Messias. Jesus Cristo era o Messias prometido, a religião que ele professava não acreditava. Mas certamente Jairo, em algum momento, ele ouviu a fama de Jesus. Ele ouviu falar que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus dava esperança às pessoas que sofriam. Como está escrito lá em Mateus 11, 28, Jesus dizia: Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jairo sabia disso. E Jairo passou por um dos momentos mais difíceis da sua vida, eu imagino. Ele estava com a sua filha à beira da morte. E Jairo não ficou inerte. Jairo agiu. Jairo foi à procura daquele que poderia, sim, livrar a sua filha da morte. Jairo foi até Jesus. Jairo enfrentou todos os obstáculos que poderiam fazer com que ele não chegasse e se encontrasse com Jesus. Jairo, quando teve a oportunidade de estar próximo a Jesus, a primeira coisa que ele foi, está escrito aqui, foi insistente. Ele se prostrou diante de Jesus e foi insistente. A minha filhinha está à morte, vem. Impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva e viverá. Jairo, ele se humilhou, mesmo sendo um grande líder na sinagoga. Ele se humilhou diante de Jesus. Jairo adorou e Jairo pediu. São 3 verbos que nós podemos aqui verificar que foram claros na vida de Jairo e fizeram com que ele alcançasse a sua vitória. Jairo se humilhou. Jairo se esvaziou de si mesmo, de tudo aquilo que poderia ser status na sociedade em que ele vivia. Ele se humilhou diante de Jesus. Jairo adorou a Jesus. Jairo pediu para que Jesus, o mestre, fosse em sua casa para curar sua filha, que estava à beira da morte. Daí nós vemos uma característica importante de Jairo, a fé. Assim, caro ouvinte, é também nas nossas vidas. Muitas das vezes, estamos passando por problemas dificílimos. E esse problema de Jairo é algo que, com certeza, causava em seu coração ansiedade, tristeza, desânimo. Muitas das vezes nós estamos na situação, às vezes até pior do que a de Jairo, que eu acho até meio difícil ter uma situação pior, ver a sua filha à beira da morte. Sua filha tinha 12 aninhos.
Mas Jairo não se acomodou. E assim também tem que ser em nossas vidas. Todos nós passamos por lutas. Todos nós passamos por dificuldades. Mas qual tem sido a minha postura? Qual tem sido a sua postura diante de grandes problemas que se levantam contra nós? Nós vamos ficar acomodados, inertes, ou vamos ter a atitude de Jairo, atitude de fé, de ir até Jesus, de se deslocar até Jesus. Jesus Cristo hoje só precisa que você eleve o seu pensamento a Ele e peça, para que você se humilhe diante de Jesus, adore a Jesus e peça a Jesus. Foi o que Jairo fez e é isso que nós hoje precisamos fazer diante das lutas, das grandes batalhas que temos que enfrentar nesta vida. Todos nós, sem exceção, passaremos por momentos difíceis, como Jairo, um grande líder de uma sinagoga, passou. Mas o interessante é que Jesus olhou para ele e disse: eu vou com você. Tinha uma multidão ao lado de Jesus, aonde Jesus andava, a multidão estava ali. E Jesus Cristo olhou para Jairo, viu em Jairo a fé. Viu que Jairo abriu mão de tudo aquilo que poderia ser obstáculo para estar diante de Jesus. E Jesus foi com ele. Porém, no meio do caminho apareceu uma mulher. Uma mulher que também precisava de um milagre, assim como Jairo. Uma mulher que sofria do fluxo de sangue. Há 12 anos ela sofria com esse fluxo de sangue. Foi aos médicos, gastou tudo que tinha, e ninguém solucionava o seu problema. Mas justamente o itinerário saindo da onde Jesus deixou o barco até a casa de Jairo, neste itinerário apareceu uma mulher que também precisava de um milagre. E esta mulher também, assim como Jairo, ouviu falar da fama de Jesus, ouviu falar que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus dava esperança, que Jesus dava alegria, que Jesus restaurava sonhos. Essa mulher que viveu 12 anos reclusa, porque ela não poderia tocar em ninguém, porque ela era impura na lei judaica. E ela venceu todos os obstáculos. Ela venceu a multidão que estava ali junto com Jesus. Ela venceu. E ela disse em seu coração: é apenas se eu tocar em suas vestes, eu tenho certeza que serei curada. E isso é tão lindo, que mostra o tamanho da fé desta mulher. E ela ouviu falar da fama de Jesus. Alguém falou para ela da fama de Jesus. Assim como hoje a palavra de Deus fala comigo e com você, o Jesus é o mesmo. O Jesus não mudou. Ele está vivo, à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. É o mesmo Jesus que curou esta mulher da enfermidade. E esta mulher tocou nas vestes de Jesus e foi curada. E Jesus Cristo, sendo apertado pela multidão, pelas pessoas que andavam junto a ele, disse aos discípulos: alguém me tocou. E uma interrogação veio na cabeça dos discípulos: mestre, todos te tocam, te apertam. E o Senhor fala: alguém me tocou? Aí é que está a parte mais profunda desta passagem, desta mulher enferma. Porque muitos tocam em Jesus, porém sem fé. Muitos falam com Jesus, porém sem fé. Quando Jesus disse para os discípulos: de mim saiu virtude, de mim saiu poder. E a mulher apareceu, Jesus apontou para ela: essa. E ela foi até Jesus trêmula e disse. E Jesus Cristo disse para ela. Jesus chamou a mulher e declarou: a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Então vejam o tamanho da fé. O tamanho da fé desta mulher que passou por esta enfermidade, porém foi curada. Ela não desistiu. Ela não desistiu. E vejam que aquilo que Jairo estava precisando para a sua vida, ele contemplou, ele teve a oportunidade de ver, porque ele estava percorrendo um itinerário e a mulher apareceu neste itinerário. Jairo contemplou, Jairo viu o milagre que Jesus fez nesta mulher, que há 12 anos sofria com fluxo de sangue. Mas ao mesmo tempo eu conjecturo que Jairo poderia ter pensado assim:
esta mulher está me atrasando. Jesus Cristo precisa chegar em minha casa para curar a minha filha, que pode ser fatal se ele não chegar a tempo. Mas eu digo para você que Jesus Cristo sempre chega no tempo correto. Jesus Cristo não está preso a tempo, ele está acima do tempo. E antes de chegar, os portadores de más notícias que estavam na casa de Jairo correram até ele e disseram: Jairo, não adianta mais incomodar o mestre, não adianta mais incomodar Jesus, pois a sua filha ela já está morta. Mas Jesus Cristo, quando aparecem os portadores de más notícias, Jesus Cristo disse assim para Jairo: Jairo, creia somente. Não dê ouvidos a estes que vêm de uma forma tão incrédula, de uma forma tão intranquila, para te passar uma informação que para mim não vale nada. E creia somente, Jairo, e vamos até lá. E Jesus Cristo, quando chegou no local, ele viu pessoas chorando. A Bíblia fala, mais no livro de Mateus, que havia pessoas tocando. Naquela época, pessoas eram contratadas para, ao invés de, não é animar o velório, mas fazer parte do velório tocando, ajudando as pessoas a chorar. Inclusive choravam juntos, né? Tocando, pessoas contratadas para isso, para levar a tristeza ao local. Jesus Cristo, primeiramente, quando chegou, disse: pode parar com isso, pode parar com essa tocata, com esse velório, pode parar. Por que vocês estão chorando? Jesus Cristo disse: onde está a menina? Jesus Cristo foi com os seus discípulos e com os pais. E a menina estava deitada. A menina estava morta. E Jesus Cristo tocou em suas mãos e a menina ressuscitou. De repente, contextualizando para as nossas vidas, tem muita coisa que está morta em nossas vidas. Tem muita coisa que está ali, morto, em nossas vidas. E o Jesus Cristo quer ressuscitar. Jesus Cristo quer ressuscitar sonhos. Jesus Cristo quer ressuscitar projetos. Jesus Cristo quer trazer à existência aquilo que não existe agora. Jesus Cristo ressuscitou a filha de Jairo, porque Jairo acreditou, Jairo venceu os obstáculos, Jairo, acima de tudo, teve fé em Jesus e colocou em Jesus a fé para resolver os seus problemas, e assim tem que ser na minha vida e na sua vida. Aquilo que está morto, Jesus Cristo quer ressuscitar, mas você tem que ter fé. Eu tenho que ter fé para que Jesus venha agir na minha vida de uma forma milagrosa, trazer à existência aquilo que não existe, e não dê ouvidos aos portadores das más notícias. E aqui diz que quando Jesus Cristo se aproximou e disse que ela não estava morta, eles riram de Jesus, e muitas das vezes as pessoas vão rir da gente também. Ah, não, isso não tem jeito. Você acha que você vai alcançar isso que o teu coração está almejando? Ah, você está de brincadeira comigo. Mas não dê ouvidos a esses portadores de más notícias. Olhe para Jesus. Pode deixar as pessoas zombar de você, mas se você tiver fé em Jesus, Jesus Cristo vai te surpreender de uma forma tremenda. Você será abençoado, eu serei abençoado, veremos o milagre acontecer, veremos o casamento ser restaurado, veremos a vitória nos estudos, veremos a ascensão no trabalho. Nós iremos contemplar com os nossos olhos o milagre que o Senhor pode fazer em nossas vidas. Você vai ver o milagre de um parente ou de um filho seu, de um parente que esteja envolvido nas drogas, com vício de drogas. Você vai ver o milagre, vai ver a restauração no casamento, restauração na saúde, restauração na família, restauração nos seus sonhos. Então, neste dia, vamos exercitar a nossa fé e fazer como Jairo. Primeiramente, não confie em você mesmo. Não confie nos teus conhecimentos, contatos. Não confie no status que você tem. Não confie no poder financeiro que possua. Confie em Jesus, porque tem determinadas coisas na vida, caro ouvinte, que nada disso vai conseguir comprar. Nada. Confie em Jesus. Entregue a Ele, que Ele vai fazer por você aquilo que você não consegue. Se humilha diante dEle. Adore a Jesus. Peça com fé, que Ele vai lhe responder, que Ele vai lhe conceder a vitória.
Que neste dia, esta palavra possa ter alcançado o seu coração e colocado a fé que você precisa para vencer esses obstáculos. Que Deus te abençoe, caro ouvinte. Em nome de Jesus. Amém.